que Moro se tornou incapaz de julgar Lula. Ele escolheu o PT como alvo das suas investigações. Não nos esqueçamos do mais grave ato de intromissão no poder executivo da história do Brasil pós-Constituição de 88, que foi a divulgação criminosa de conversas entre Lula e seus advogados, entre Lula e sua mulher, entre Dona Marisa e seus filhos, e entre Lula e o presidente da República. Gravações editadas, colocadas fora de contexto, que ocuparam 14 minutos do Jornal Nacional, num único dia, na semana em que Dilma estava sendo julgada. Se houvesse alguma chance de Dilma ser submetida a um julgamento justo, e hoje não tem mais dúvida, ninguém, até os opositores da Dilma hoje sabem que não tinha crime de responsabilidade. Não há ninguém que, seriamente falando, possa hoje em dia, que não seja fundado puramente no ódio, ter alguma dúvida de que aquela mulher era inocente. A minha presidente ainda, porque o mandato dela não acabou, legitimamente ainda não acabou. Eu falei isso para ela quando eu tive a oportunidade de conhecê-la. A única pessoa que eu reconheço autoridade para me governar é ela. Mas não há mais nenhuma dúvida disso. E ele coloca, ainda faz um discurso moralista. Eu estou divulgando para que as pessoas possam saber o que os seus governantes fazem quando atuam nas sombras. Quer dizer, divulgando conversas privadas. Quer dizer, ali o Moro já começou a demonstrar que veio. Ele demonstrou de que lado ele estava. Ele começou a criar uma competição com Lula, em que, se o Lula fosse absolvido, ele seria condenado, meus queridos. Seria condenado moralmente. Acabaria a reputação dele, a autoridade para julgar quem quer que seja. Mas não foi só isso. Moro não só violava a lei, mas ele contorcionava a lei dependendo da ocasião. Às vezes a liberdade, o sigilo processual era importantíssimo. Quando ele mandou conduzir coercitivamente um jornalista, porque esse jornalista havia divulgado que Lula seria processado. Divulgado depoimentos, divulgado informações processuais que chegaram até ele por alguém que se sentiu indignado com essa perseguição a Lula. Mandou prender o jornalista por algumas horas, apreender todos os seus equipamentos de trabalho, computadores, arquivos pessoais, telefones celulares, etc. Porque ele estaria divulgando informações processuais sigilosas. Quando a Lava Jato, todo mundo sabe, a Lava Jato tem até uma espécie de apelido, eles falam que é uma sucursal da Globo, eu já vi gente falando isso, de tanta notícia que sai toda semana da Lava Jato. Me parece que a principal ocupação de algumas pessoas que trabalham ali é divulgar para a imprensa o que acontece. Pois bem, na semana seguinte que ele manda conduzir coercitivamente um jornalista, e eu lamento muito que a liberdade de expressão seja tão pouco importante no Brasil, a ponto das pessoas não se indignarem, os próprios jornalistas não se indignarem com isso. Mas na semana seguinte, o que acontece? No depoimento do Marcelo Odebrecht, num processo que corria em segredo de justiça, a audiência estava sendo transmitida ao vivo para o site O Antagonista. E os advogados advertiram o Moro e falaram: doutor, essa audiência está sendo transmitida ao vivo para o site Antagonista, O Antagonista. O senhor quer ver? Vê se o áudio está bom. Mostrando o celular assim na sala de audiência. Acontecendo ali ao vivo, um processo sigiloso. E o Moro diz: doutor, eu vou constar isso em ata. O senhor está satisfeito? Vamos prosseguir? Meu Deus do céu, como é que a mesma coisa pode ser importante a ponto de justificar a violação à liberdade de expressão num dia, e no dia seguinte ela não ser mais, ela ser permitida? Isso não entra na minha cabeça. A Constituição de 88
O maior erro dela, na minha opinião, eu já me debruço sobre isso há um tempo, foi ter dado um excesso de poderes ao poder judiciário. Um excesso de prerrogativas, criando uma espécie de hipertrofia do poder judiciário, colocando ele no centro do debate político. E as emendas que foram supervenientes foram todas ampliando a jurisdição constitucional concentrada, ampliando a interferência do judiciário na política. Tá? Mas ela super protegeu o judiciário, mas ela não conseguiu garantir a independência do judiciário. Sabe por quê? A independência só realmente existe quando o juiz se baseia na lei. Ele é independente no sentido de que ele pode fazer a sua interpretação genuína, sem sofrer coerção de quem quer que seja. E hoje os juízes sofrem coerção da mídia e principalmente do espírito de corpo. Moro conseguiu o apoio político que lhe permitiu condenar Lula sem nenhuma prova da sua participação no esquema criminoso, porque ele soube manipular com o corporativismo. O professor Juarez Cirino denunciou agora, aqui dessa mesa, a ilegalidade da combinação promíscua entre delação premiada e prisão cautelar. Como é que eu vou extrair uma delação fidedigna de uma pessoa que está presa sem saber quanto tempo ela vai ficar presa e sem saber de que ela vai ser acusada? Pois bem, vários juristas se pronunciaram sobre isso. Qual foi a reação de Moro? Ele invocou a AJUF, Associação Nacional dos Juízes Federais, que no dia seguinte fez uma nota. Não, Moro julga tecnicamente, Moro é um juiz honrado, se baseia na lei, as delações são todas feitas dentro da mais estrita legalidade. Depois veio a condução coercitiva de Lula. No dia seguinte, a coerção coercitiva de Lula. Tem uma nota da AJUF dizendo a mesma coisa. A condeção foi ordenada dentro da lei, Moro é um grande jurista, Moro. Não é? Depois veio a divulgação dos grampos clandestinos, ilegais, na véspera do impeachment, e veio outra notinha. Toda vez que Moro violava o Estado de Direito, ele manipulava a AJUF, não sei que tipo de influência ele tem lá, mas ele colocava os juízes contra a sociedade. É perverso. Sérgio Moro colocou os juízes contra a sociedade, porque ele, magicamente, eu não sei como, porque juízes no Brasil são bem formados, bem remunerados, estudam muito. Eu não sei como ele conseguiu transformar qualquer ataque a ele num ataque à magistratura. E a gente viu isso no julgamento do TRF4. Me parecia que quem estava sendo julgado não era Lula, mas era Moro. E por isso os desembargadores fizeram questão o tempo inteiro de ficar defendendo Moro. O Procurador-Geral da República, que fez a sustentação oral, começou com isso. Começou com um discurso de que não vamos admitir que o Poder Judiciário seja pressionado por esses políticos corruptos, por esses políticos que conclamam o povo para as ruas para julgar com base numa racionalidade política um problema jurídico. Sendo que quem fez isso foi o Ministério Público e o Judiciário, o próprio Sérgio Moro, durante toda a condução do processo. Gente, não precisaríamos estar tendo esse debate. O TRF4 não precisaria ter se submetido à humilhação histórica, porque a história não os perdoará, de ter tergiversado durante 10 horas sem mostrar uma única prova da culpa de Lula. Se ele tivesse reconhecido que Moro não tinha condições morais de julgar Lula, que ele estava suspeito, porque foi precisamente isso que aconteceu. Bom, desculpa não ter falado tanto sobre o processo, mas esse contexto é muito importante para a gente entender as verdadeiras razões. Como diz o filósofo do direito Ronald Dworkin, que o Moro diz que é importante, né? O Moro diz 10 livros mais importantes para você ler. Um deles é esse que eu vou citar aqui, O Império do Direito. Mais importante do que aquilo que os juízes dizem é aquilo que eles fazem. E Moro conduziu esse processo politicamente.
do contexto se pode, por esses fatos que eu meramente recordei na minha fala, se pode inferir isso com toda clareza. Muito obrigado e desculpa aí se eu passei dos meus 20 minutos.